Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à última atividade do 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulada Motivações, Formas e Consequências do Uso da Força Letal por Policiais no Brasil. Antes de apresentar nossos convidados e nossa convidada de hoje, a gente vai assistir a uma intervenção cultural da poetisa Mídria. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta, para muitas e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenho ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop quando pratica afroconveniência. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros e símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação, e ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Eu não sei dar cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados.
O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu deixasse de lado os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. E esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, é um corpo delgado, da cor do pecado, e me faz tão bem ser feitizada enquanto quase perfeito padrão de mulata exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar aos olhos, e isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de... Se você sabe de onde veio sua tataravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana, portuguesa. O único brasão que sobrou na minha família foi o da desestruturação e da pobreza. Cara, gente branca. Se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no solo da construção nada gentil desse país. O Barbosa, Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre esse holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de Dandara do meu quilombo. Nos dê forças, para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Agradecendo aí a mais uma intervenção da Mídria, que trouxe tanta sensibilidade e temas importantes, né, em praticamente toda a abertura de atividade desse 15º encontro. Bom, para dar início, então, à nossa mesa, me apresentar, eu sou o David Marques, eu sou coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vou, né, coordenar essa atividade e vou agora apresentar os palestrantes que estarão com a gente nesse diálogo. Fran Sérgio Goulart, que está aqui com a gente, ele é coordenador executivo da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, ele é historiador formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é também militante do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, especialista em cartografias insurgentes e ou decolonial, e aliado dos movimentos de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, como as Mães de Maio em São Paulo e redes de comunidades e movimentos contra a violência, além de ser consultor de programas de proteção e defensores e defensoras de direitos humanos. Também temos a Poliana Ferreira, que é doutoranda em Direito na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade do Estado da Bahia. Atualmente ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Criminologia da UNEB, do Núcleo de Estudos sobre Crime e a Pena e do Núcleo de Justiça Racial e Direito, ambos da Fundação Getúlio Vargas. É diretora da plataforma Justa. É autora da obra Justiça e Letalidade Policial, que saiu em 2021. Temos também o Wilkerson Sandes, que é coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso, atualmente realiza pós-doutorado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. E, por fim, Sandoval Bittencourt, coronel veterano da Polícia Militar do Pará, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e coordenador do Núcleo de Pesquisa da Polícia Militar do Pará, além de ser pesquisador vinculado do NEVES, Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança da UNB. Essa é a nossa mesa, bastante qualificada, bastante diversa, inclusive geograficamente, né? Queria agradecer muito a presença de todos vocês e dar o pontapé inicial nessa conversa com o Fran Sérgio. Fran Sérgio, a palavra está com você. Acho que você está no mudo. Opa! Boa noite aí a todos e todas. Queria agradecer em primeiro lugar ao Fórum Brasileiro, na figura do Davi Marques, aí, o convite da gente poder compartilhar algumas reflexões, né? E a minha fala vai muito a partir da indignação, né?
de um corpo também que vive em periferia, que produz pesquisa também sobre segurança pública, mas muito dessa vivência também, a partir de uma epistemologia periférica, favelada, né? De construir dados a partir das nossas narrativas. Então, queria, inclusive, né, deixar as pessoas à vontade, porque as críticas que eu vou colocar aqui são críticas à instituição e não a pessoas, né, que fazem parte dessa instituição chamada Polícia Brasileira, né? A minha fala vai muito dialogar com o tema da mesa, eu não vou fugir disso, eu tentei, né, dialogar motivações, formas e consequências do uso da força letal por policiais no Brasil, né? Qual é a motivação da polícia ser o que é, né? Continuar sendo o que durante toda a sua trajetória, né? Em primeiro lugar, eu acho que assim, tem uma motivação histórica, né? Desde do processo de invasão do Brasil ao processo de colonização, né? Vem se construindo a ideia do inimigo, né? E essa ideia do inimigo na sociedade hoje, né? Na sociedade que a gente vive, numa sociedade capitalista racializada, ela é importante, ou seja, eu preciso construir o inimigo para produzir a guerra, né? Então, acho que essa motivação, ou seja, aí a gente está falando, né, dos indígenas, né, dos negros hoje, né, dos territórios negros, que são as favelas e periferias. Então, a motivação é essa, ou seja, são corpos, como diz, né, uma vez eu perguntei a uma das referências minhas de luta e de conhecimento, Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Crioula, qual era a pauta do movimento negro atual. Ela disse a mesma, Francérgio, a gente ser considerados humanos, né? Para a polícia e para todas as políticas públicas de uma forma geral, né, para também a gente não ficar preso apenas à instituição polícia, ou seja, esses corpos são corpos vistos como inimigos, são corpos, né, descartáveis, são corpos, são não cidadãos, né? Muitas pessoas vão dizer, mas a gente vive uma democracia muito recente, todas essas questões, mas essa motivação, né, essa motivação da cor da pele, do local de moradia, faz com que a polícia haja, né, de uma forma diferente. E eu sempre faço uma analogia que você não vê no bairros nobres, no bairros predominantes branco, a polícia sobrevoando, né, os condomínios, né, com os caveirões aéreos, entrando nas casas sem mandatos, né, o que acontece na favela, né? Então, essa coisa da legalidade, né, junto com essa relação do corpo preto, do corpo periférico, é uma das motivações da polícia agir como age. Uma outra motivação, e aí, né, que também é histórica, ou seja, né, Rosa Luxemburgo já dizia que um dos processos de acumulação do capital mais eficiente é a produção de guerra. E para produzir guerra, a gente precisa produzir inimigos, né? Então, hoje, o comércio, e aí eu não vou falar de comércio de drogas, o comércio de armas, o comércio de tecnologias, essas novas tecnologias que vêm, né, com o intuito todo, né, de dizer que vai melhorar e qualificar a política de segurança pública, na realidade, na perspectiva nossa periférica e da iniciativa Direito à Memória, é mais uma forma de exercer controle de corpos. A gente vide o que a gente está vivenciando aí com a questão do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento facial, como essas novas tecnologias. Ou seja, a sociedade precisa continuar produzindo, né, para poder vender, ou seja, né, a produção de morte, né, e nessa relação com a produção de guerra é um mercado, né, e é um dos mercados que mais movimenta, ou seja, eleições são pautadas aí por grandes indústrias bélicas. Então, essa lógica, né, motivacional, né, da sociedade que a gente vive capitalista, e junto com essa questão racial, eu acho que é a motivação que faz, né, com que a polícia haja da forma que age até hoje. E com essas formas, né, que a polícia vem agindo, né, nessa produção da letalidade,
eu acho que aí a gente precisa trazer uma análise de contexto e de conjuntura, né? Por vezes parece que a polícia está matando menos, os dados diminuem, mas isso não quer dizer que a política de controle de corpos, e aí talvez as formas que a polícia utiliza seja menos letal, mas não menos maléfica para os corpos negros e periféricos, né? Porque só nos sobra viver, mas os nossos corpos continuam sendo controlados, né? E aí eu tenho pesquisado muito, eu tenho lido muitas questões de manuais de contra-insurgência, né? Inclusive tive uns debates ano passado né, com algumas pessoas da polícia, e eles verbalizaram que eles usam sim manuais de contra-insurgência, de como controlar, né, determinada população. Eu perguntei se eles usam esses manuais na área nobre da cidade. Não, é só na área periférica, né? Então, nós somos o problema, né? Então, ou seja, há uma diversidade de formas de exercer esse controle e essa produção da morte, né? E, de novo, nessa sociedade, ou seja, nessa lógica desse capitalismo racializado, ou seja, por vezes esses corpos servem até um determinado momento, em outros eles não vão servir, então eles podem ser mortos, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação, e aí a gente sempre vem numa discussão que isso é porque a política de segurança pública melhorou. Eu posso dizer que morei 20 anos em Manguinhos e agora trabalhando na Baixada Fluminense, um território dominado por milícias, né? E aí a gente afirma que milícias é o Estado, né? Não existe essa discussão mais de Estado paralelo, né? A milícia existe por ação ou omissão desse Estado. E aí as consequências, né? Eu acho que assim, uma pergunta, o que isso gera, toda essa violência da polícia, né? Gera adoecimento dos corpos, né? Gera mães como Débora Silva, né, do Movimento Mães de Maio, como Ana Paula, do Movimento Mães de Manguinhos, como tantas outras mães, né, como Patrícia, né, familiar de um sobrevivente da chacina da Candelária, né? Ou seja, gera a dor, mas dor também que gera resistência, gera enfrentamento, gera possibilidades até de diálogo, mas, ou seja, faz a gente repensar se existe ou não uma possibilidade de exercer um controle dessa polícia. Que a história demonstra é que não, em raros momentos, né? A gente, enquanto organização, Iniciativa de Direito e Memória e Justiça Social, a gente faz parte da DPF 635, popularmente conhecida como a DPF das favelas, né? Que tem uma liminar que suspende as operações policiais em territórios de favelas de todo o estado, no contexto do Covid. E que durante 3 meses os indicadores diminuíram. Mas na iniciativa, a gente falou, vamos prestar atenção no estado. Depois dos 3 meses, esses números voltaram a subir, né? Em números nunca vistos no estado do Rio de Janeiro. Os números hoje de homicídios em decorrência da intervenção policial, o Fórum Brasileiro está aí com toda essa produção de dados para demonstrar isso, demonstra que nem mesmo ao Supremo Tribunal Federal essa polícia respeita. Ainda mais se não respeita o Supremo Tribunal Federal, vai respeitar organizações locais, movimentos periféricos, né? Então, a consequência é isso, mas também tem toda essa questão. Uma coisa que a gente tem como consequência dessa violência policial é também refletido em quem vem produzindo sob política de segurança pública no Brasil. E a nossa avaliação é que hoje há uma branquitude que ainda monopoliza a discussão sobre segurança pública no Brasil e que agora começa a falar de racismo, mas fala de racismo bem longe. Então, a gente sempre tem dito também que muitos dos pesquisadores e pesquisadoras de segurança pública, né, às vezes vêm contribuindo com essa potencialização dessa produção de morte. Mas como, Fran Sérgio? Ao não falar do racismo, ao construir um discurso que a política de segurança pública é um problema de gestão. Pode até ser também um problema de gestão,
mas não é apenas um problema de gestão. Para mim, essa fala é uma fala quase inconsequente. E você falar que é um problema de gestão, ou seja, né? Ou seja, não é um problema de gestão, é um problema histórico, de concepção, da motivação, dessa trajetória que rapidamente eu construí aqui com vocês. Então, trazer essa discussão, essa violência, essa letalidade policial tem provocado também quem vem produzindo sobre segurança pública no Brasil. E aí discutir segurança pública é discutir a questão da branquitude, é discutir os privilégios dessas pessoas brancas nessa construção. Queria, terminando, né, a minha fala, a gente da iniciativa dialogou muito presentemente, depois da morte de George Floyd, com vários coletivos do movimento negro americano. Vários. Um dos principais movimentos que a gente vem se articulando é o 8-2 Abolition, que vem proposto uma pauta que não é uma pauta nova, tá? Para quem não entende, que é uma discussão de abolição das polícias e das prisões, né? E aí sempre chamam, né, as pessoas, as organizações e pesquisadores que pautam isso, como Ruth Gilmore, nos Estados Unidos, né? Essa discussão da abolição das polícias, né? Mas como? Seria impossível. Eu falei assim, gente, polícia é uma instituição muito nova, vocês têm um tempo muito curto, ou seja, existiu vida sem polícia, né? Mas é sempre muito utópico falar nessa questão. E aí o movimento negro americano tem compartilhado com a gente que lá, na badalada, eu termino aqui, democracia do mundo, eles já exercitaram protocolos, eles já exercitaram polícia de proximidade, eles já exercitaram níveis de controle da polícia, e mesmo sendo 12% apenas da população americana de negros, são os negros que mais morrem na mão da polícia. E eles, depois da morte de George Floyd, nos Estados Unidos, isso está muito aceso, que é essa discussão da abolição das polícias e das prisões. E a gente, quanto iniciativa, a gente vem fomentando essa discussão aqui. Então, assim, queria convidar a todos e todas a entrar no site da iniciativa. A gente realizou uma pesquisa de opinião, né, para ver se as pessoas topariam conversar, né, sobre a abolição das polícias. Topariam conversar, não é que é a favor ou não. E fizemos com territórios periféricos, e a resposta foi de quase 90% topariam, né? Então, eu acho que a gente está muito cansado de tentar exercer qualquer tipo de controle, né? Porque mesmo uma liminar do STF não está sendo capaz, claro que tem um contexto, a conjuntura, esse governo Bolsonaro, será que seria diferente com outro? Lembrando que foi num governo dito democrático, onde que a gente teve deliberadamente, né, GLOs no contexto de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Então é isso. Espero aí ter contribuído, deixado muito mais provocações e aberto aí para o diálogo com todas e todos. Obrigado. Obrigado, Fran Sérgio, pela sua fala, suas provocações, trazendo também esse diálogo com os Estados Unidos. Vou passar agora a palavra para a Poliana Ferreira. Olá a todos. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, aliás, boa noite. Queria começar agradecendo ao convite, né? Dizer que para mim é uma honra, né, poder contribuir com essa atividade do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma instituição que eu respeito muito, né, porque tem contribuído para esse debate, né, assim, tem contribuído para a nacionalização do debate a respeito da letalidade policial, né, do uso da força pública e seus excessos, tem contribuído também para o debate sobre responsabilização estatal, né, justamente porque tem demonstrado, a partir dos seus dados, que é um problema de todo o Brasil, né, não é algo pontual de São Paulo, Rio de Janeiro, mas todos os estados brasileiros precisam estar implicados nesse debate, né? Enfim, é um problema que atinge a todos nós.
E aí eu queria dialogar com essa mesa, né, a partir dos resultados da minha pesquisa de mestrado, né, que foi realizado e desenvolvido na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e aí um pouco para demarcar de onde eu vou estar conversando com vocês, né, numa mesa com pessoas de outras áreas, né, especialmente a sociologia. E aí, né, queria pontuar começar pontuando um pouco o contexto de desenvolvimento da minha pesquisa. Alguns elementos importantes, né, já foram trazidos na fala do colega, né, anteriormente. Então, eu destacaria a alta letalidade das ações policiais, né? Nos últimos 3 anos, o país registrou aí quase 20 mil mortos, vítimas de morte decorrente de intervenção policial, dentro e fora do serviço, né? Em 2020, ano de pandemia, foram registrados 6.416 mortos. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é importante destacar, né? Esses números, né, foram aí em contexto de pandemia. Então, desde que o Fórum começou a coletar esses dados em 2013, o ano de 2020 bateu um recorde. Em média, né, essas vítimas são pessoas negras, e são pessoas negras também, né, não só as pessoas, os civis, mas também os policiais constituem, em sua maioria, pessoas negras nesse contexto de violência letal. Esse não é um problema recente, né? Ainda é importante destacar nesse primeiro momento ainda de contexto, né? Não é um fenômeno recente. Desde o final da década de 70, as organizações negras estão na rua, né? Nas ruas, pautando aí a violência policial, né? As abordagens policiais com resultado norte. E aí foi mais ou menos dentro desse contexto que, em 2019, eu estava ali, né, entre 2017 e 2019, estava produzindo uma pesquisa a partir de estudo de caso, foi o método que eu utilizei, né? Estudo de caso, só para contextualizar rapidamente, né? Um método de pesquisa que congrega aí distintas técnicas, e foi isso que eu fiz, né? A partir de um único caso, eu observei júris, né? Júris de outros casos, inclusive, analisei processos judiciais e entrevistei juízes e promotores para desenvolver a minha pesquisa. Vou passar rapidamente pelo caso para vocês entenderem como é que eu faço, né, o passo de teorização. O caso, né, escolhido entre 18, um caso que aconteceu, né, ele começa com uma abordagem policial, né, no Réveillon de 2015, enquanto os fogos explodiam, né, marcando a chegada de um novo ano, explodia também caixas eletrônicos, né, e aí, esse caso aconteceu em São Paulo, né, a polícia foi acionada, ocorre ali um contexto de fuga e perseguição, e 2 policiais acabam, né, dentro desse contexto. Eles se veem diante de um suspeito dentro de uma casa e, né, um dos policiais pergunta para essa pessoa se ela teria participado do roubo a banco, e ele responde que sim, né, mas também, conforme as narrativas dos policiais, acontece ali um confronto, e no final desse confronto o suspeito é morto. O caso é registrado, né, como morte decorrente de intervenção policial, né, a mídia noticia como, né, um suspeito que teria sido morto, né, após um contexto de fuga. E aí, né, dá uma espécie de pausa, só que aí 3, 4 dias depois, um dos policiais que teriam participado da ocorrência, ele procura a corregedoria para dizer que não teria acontecido bem assim como ele teria narrado antes, né, não teria havido legítima defesa, ele teria atirado um suspeito porque ele estava com raiva. E aí, né, a partir desse momento, é que a gente começa a observar os movimentos institucionais de responsabilização dos policiais. O interessante, né, para mim, que estava pesquisando, era que, né, enquanto um dos policiais negava a versão anterior, o outro dizia que tinha acontecido exatamente como eles tinham dito no início. E aí o fluxo processual de responsabilização ele é movimentado, né, com 2 narrativas opostas ao longo do processo. Eu tinha, inclusive, apostado com a minha orientadora que os policiais seriam condenados, né, já que as 2 versões não eram
não eram idênticas, né? Ao contrário, eram opostas. Só que, né, os 2 policiais são absolvidos da imputação de homicídio doloso. E aí, né, o caso, do meu ponto de vista, era muito instigante, né? Tentar entender o que aconteceu ao longo daquele processo para que os 2 policiais tenham sido absolvidos, mesmo com essas peculiaridades, né, que tinham me chamado a atenção. E aí, né, quando eu comecei a organizar um pouco, do ponto de vista teórico, né, os elementos que eu havia observado, eu comecei a notar que no Brasil, né, isso de certa forma não é novidade para ninguém, que o Estado brasileiro não responsabiliza, né, a polícia que mata enquanto instituição, mas aparecia, né, alguns elementos ou alguns mecanismos de proteção institucional da polícia, né, e aí foi possível organizar né, movimentos institucionais inscritos na legislação, aqueles que podem ser observados em práticas processuais e aqueles, né, que são expressos em atos que podem denotar uma cultura institucional de autoproteção. Então, fugindo um pouco da narrativa, né, que às vezes concentra né, a responsabilidade pela ausência de responsabilização no único ator, ou na polícia, ou no Ministério Público, né, a pesquisa parecia frutífera, porque indicava, né, a atuação de distintos atores, né, que estão localizados em distintas instituições e com atuações distintas, né, no processo de responsabilização. Então, aqueles mecanismos que estavam escritos na primeira chave, né, aqueles em âmbito legislativo, seriam, né, ou foram, né, esses que eu identifiquei. Primeiro, a ausência de protocolo público sobre os limites da atuação, né, da Polícia Militar. Então, no estado de São Paulo, foi onde eu me dediquei, né, de uma maneira geral, a gente não tem, né, o país não tem uma cultura forte de produzir mecanismos de controle da polícia. Em São Paulo existia, né, os procedimentos operacionais padrão, né, que é uma espécie de protocolo, né, que desenhava ali a atuação da polícia nas ruas. Até 2013, né, esses documentos eram acessíveis, só que em 2013 o comandante-geral da Polícia do Estado de São Paulo torna esses protocolos de sigilo secreto, né, altera a visibilidade deles, né, utilizando justamente a Lei de Acesso à Informação, que vinha, né, era resultado de movimento da sociedade civil, que faltava mais transparência no Estado, né, faltava né, a accountability, né? Então tinha todo esse debate. Em 2013 a gente perde, né, esse acesso. Então, um documento que já tinha sido produzido num ambiente de restrição acaba sendo ainda mais restrito. O segundo elemento que eu identifiquei ainda no âmbito legislativo, né, é a maneira segundo a qual a legítima defesa é construída do ponto de vista dogmático, né? Quando a gente está falando de legítima defesa, estamos falando de excludente de ilicitude, só que a maneira segundo a qual, né, essa excludente ela é construída, né, ela é construída de uma maneira abstrata, ela é construída de uma maneira distante do que acontece, né, no contexto da atividade policial, e isso nos pareceu interessante observar, né, como esse elemento ele acaba produzindo, né, a imunização da polícia que mata, assim como os demais elementos, porque ele paradoxalmente não traz para a gente elementos do contexto da atividade policial. Então, a legítima defesa ela é sempre construída como uma abstração, muitas vezes, né, relacionadas a outros crimes né, e toda a narrativa jurídica é construída a partir desse material que não tem necessariamente conexão com a atividade policial cotidiana. Um outro elemento observado foi o julgamento, né, de policiais militares na esfera criminal por um tribunal leigo, né, os júris. De novo, na década de 90, a gente tem um importante avanço, que é o deslocamento da competência, né, de julgamento desses crimes. Sai da justiça militar, vai para a justiça comum, né, naquele debate de enfrentamento ao corporativismo, ao corporativismo que acontecia nos julgamentos naquele âmbito. E, em 96, a gente tem, a partir da Lei Bicuda, a alteração dessa competência. Ainda no âmbito legislativo, né, vou citar rapidamente, em função do tempo, e a gente pode aprofundar mais no debate, a ausência de tutela coletiva de direitos em relação à atuação policial, né, a gente não consegue desenhar juridicamente a atuação policial respeitosa e digna como um direito coletivo, né, inclusive para que a sociedade civil possa pautar e reivindicar esse direito. A impossibilidade de responsabilização
criminal da Polícia Militar, então, com muita recorrência, né, não acontece responsabilização, e quando acontece, acontece de maneira solitária e isolada né, dos policiais que se veem diante do tribunal do júri isolados. E aí vem, né, do ponto de vista das práticas, os arquivamentos sistemáticos, né, e aí lembrando que os arquivamentos, a gente rapidamente pensa no Ministério Público, mas a gente precisa lembrar que é um movimento compartilhado, né, uma responsabilidade compartilhada, é Ministério Público e Judiciário de mãos dadas, né, assinando os arquivamentos, as absolvições de homicídios dolosos e as condenações por fraude processuais, que a gente também esquece, né, nesse debate, né, um outro crime super importante que vai ficando debaixo do tapete, a distribuição desigual de responsabilidade, né, então, a depender da maneira segundo a qual os policiais implicam a instituição no debate, né, ele pode ser mais ou menos responsabilizado, que tem implicação, inclusive, na pena desses policiais réus. E, por fim, né, só para concluir, aqueles elementos que podem ser expressos na própria instituição polícia, né, o silêncio dos inocentes, enquanto o policial não se viu, né, por uma crise de consciência aí, do ponto de vista, né, numa perspectiva moral mesmo, né, nenhum movimento institucional de responsabilização é mobilizado. Então, é fundamental aí, né, pensando na própria corporação dos pares, né, como é fundamental que os policiais, né, também se movimentem para que, né, é paradoxal, mas a gente precisa contar, né, com a efetiva participação dos policiais nesse processo de responsabilização da polícia. E, por fim, né, a exoneração a pedido no curso do processo administrativo, né, esqueci de dizer, mas a minha pesquisa ela tinha a intenção de olhar a interação entre distintas esferas de responsabilização, então eu queria olhar a esfera administrativa, a criminal e a civil, e na esfera administrativa, né, a gente esquece muitas vezes, mas é uma importante instância, né, de responsabilização. Naquele processo, né, aparecia a exoneração como um elemento interessante. Fim do meu tempo, mas só para concluir, né, para dizer que o policial ele pediu exoneração como uma estratégia de defesa, né, orientado por seu advogado, e, né, ele é exonerado a pedido. Ao final do procedimento administrativo que ele estava respondendo, né, ele recebeu a sanção de exoneração, mas a sanção não tinha mais efeito porque ele já tinha se demitido. Então, ele, né, no final das contas, ele saiu ficha limpa, né, ele saiu um policial sem um histórico, né, sem que o fato tenha efetivamente produzido algum impacto na vida dele do ponto de vista administrativo. Então, são esses elementos que eu trouxe, né, um pouco para a gente fazer esse diálogo aí, pensando, né, efeitos, consequências, motivações, etc., mas para a gente ver, né, como o desenho institucional brasileiro também contribui para que né, tenhamos aí esses números, né, difíceis de serem tratados. Muito obrigada. Obrigado, Poliana, pela exposição da sua pesquisa, esses elementos valiosos para a gente pensar o papel do sistema também no problema, né, da letalidade policial. Como vocês podem ver pela composição, a ideia da mesa é justamente a gente tentar conectar essas diferentes perspectivas para pensar o problema, né, do uso da força letal pela polícia no Brasil, né? E antes de passar, né, aos próximos expositores, queria só trazer aqui alguns dos comentários que já surgiram na plataforma, né, o pessoal que está acompanhando, né, falando a respeito da seletividade marcante nas ações, né, o perfil socioeconômico do público que morre em decorrência das intervenções policiais, é um perfil muito, muito bem definido, né, comentário do Aldo Colombo Júnior. Então, eu queria passar a palavra agora para o Wilkerson Santos, para fazer a sua fala. Boa noite, Davi, nosso mediador. Eu agradeço aqui a presença, o chamado aí, no meio da Samira, do Renato aí contigo, né? O privilégio de estar aqui, ouvindo aí os colegas, o colega que já falou inicialmente. Meus cumprimentos, então, ao Fran Sérgio, a Poliana, ao Sandoval, nós que estamos aqui nesse desafio aí de fazer um bom debate. Bem, a minha fala, eu vou fazer um recorte dentro do que eu chamo de cultura da letalidade.
E como foi muito bem posto aí, tanto pela Poliana e pelo Fransérgio, que não é uma cultura que envolve a polícia, envolve algo muito acima da polícia, né? Envolve uma cultura de Estado, uma cultura até geopolítica. Mas eu vou me ater especificamente ao tema uso da força, para pensar como que nós podemos fazer uma transição paradigmática de uma cultura da letalidade para uma cultura não letal. Esse, para mim, alguns vão falar, isso é muito tópico. Eu trato isso como o Fransérgio tratou aí a questão de o fim da polícia e das prisões. Né? Então, nessa mesma ótica, Fransérgio, eu falaria aí da transição paradigmática de uma cultura letal para uma cultura não letal. Então, assim, eu acho que nós temos um olhar sobre o foco do problema, que é a letalidade. Pois bem, eu atualmente estou fazendo um estágio pós-doutoral na área de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, mas para chegar aqui nas últimas reflexões, na maturação, eu comecei a estudar em 2007 o uso da força. Então, eu comecei estudando no curso de mestrado a relação dos dirigentes, de como eles raciocinavam e pensavam o uso da força. Eu fui falar com a orientadora e falei, não quero que você estude o operacional, quero que você estude o comandante, quem dá ordem. E a gente, nessa lógica, a gente foi estudar o uso da força. Assim, para nivelar o que é o uso da força. As polícias, no geral, são, dentro do monopólio do Estado, autorizados a usar a força física contra os membros da sociedade. Isso é chamado de uso da força. Só que existe diretrizes internacionais sobre esse uso. Não que não vá ocorrer, mas ele tem que ser gradativo e tem um conjunto de regras para o uso da força. Então, assim, a PASSAN, a primeira força é a presença de um policial em um local. Né? O segundo uso de força é a verbalização. O terceiro nível de força é ali um contato físico. O quarto nível de força seria, no caso da pessoa oferecer a resistência, a ser conduzida, mas ela não está oferecendo risco a ninguém, ela está ali resistindo. No quinto nível de força é uma resistência ativa, alguém que tenta agredir o agente do Estado, e aí ele vai ter que reagir. E o último nível de força é letal, é a força letal. A sociedade, ela não como se diz, ela se indigna quando ela percebe que a força que era para usar era uma verbalização e partiu para uma letal. Então, isso é o que traz todo esse transtorno, esse incômodo na relação dessa dosagem e uso dessa força. Isso acontece de forma recorrente. E então, um dos achados da dissertação foi que os policiais estavam agoniados, dizendo, olha, a gente usa a força, mas na hora que está com arma de fogo, a gente aprendeu tudo na academia, mas na hora de atirar, a gente não sabe o que acontece, parece que é o acaso. Isso foi a fala dos entrevistados. Tipo assim, a gente usa uma arma de fogo, mas ela não é precisa. A gente aprendeu a atirar, mas não sabe quando atirar. Foi esse o discurso. E esse discurso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, mas será que é porque está faltando mediação tecnológica? Então a gente não deveria aposentar a pólvora e os instrumentos perfurantes para tecnologias que não causem a morte? Já que ele está falando que quando o instrumento está na mão dele, ele não tem controle. Se ele não tem controle, por que ele está usando? Então, aí eu resolvi, no doutorado, partir para estudar o momento do uso da força, quando ele toma a decisão, o agente público, de acionar o gatilho. E no primeiro momento, eu fiquei na lógica de que isso é biológico, ele na hora ali, o calor sobe, as emoções tomam conta, ele vai agir. Mas ao final da minha tese, não é nada biológico, é sociológico, é uma construção social. Mas eu dividi em 6 dimensões de análise. Entrevistando policiais da Força Nacional e policiais de grupos de operações especiais e policiais do dia a dia da Rádio Patrulha. E eu notei também diferenças entre o modo de agir de cada uma dessas áreas. O policial de Rádio Patrulha geralmente trabalha com um colega que é desconhecido ali no dia a dia. O policial de operações especiais, eles têm um caráter de irmandade. Né? De nós atiramos, não é o eu atiro. E nessa lógica, o que a gente percebeu é que nessas 6 dimensões,
A primeira, eu descrevo como o perfil do policial. Tem o policial que é tranquilo, que ele entra no serviço, sai do serviço, quer fazer as coisas certas, trabalhando de forma certa. Ele entra e sai do serviço com ponderação. Tem um outro tipo que é o chamado alterado. Estou usando alguns termos aqui. É aquele que está tudo certo, mas ele descontrola e dá um tapa. Ele descontrola e dá um tiro. Aí tem aquele que, às vezes, está acostumado com a corrupção. Então, dificilmente alguém que está envolvido com a corrupção ele vai entrar em confronto se não for porque teve problema na combinação da corrupção. Aí tem aquele que não tem interesse, a não ser, como se diz, passar a fazer o serviço pensando num outro concurso, numa outra atividade profissional, e estar na polícia ali é um ponto de passagem. Então, assim, tem vários perfis. E tem aquele que não aparece no fracional, que é o matador, é o psicopata, que mata e que tem prazer de fazer isso. Então, tem os diversos perfis e como eles impactam a letalidade. Eu não estudei o impacto desses perfis. Aí eu tenho a segunda dimensão, falei da primeira, que é o perfil. A segunda dimensão, que é o ambiente da onde a força está sendo usada. Nós tivemos o exemplo lá agora de São Paulo, do roubo a banco, que as pessoas foram feitas de refém, foi à noite. Mas se aquilo acontece no lugar deserto, se aquilo acontece de dia, se não tem refém, então o ambiente está dentro do carro, está fora do carro, tem gente olhando, não tem gente olhando, olha só. E São Paulo trouxe uma coisa para interferir no ambiente, que foi a prática do vídeo monitoramento de câmeras no uniforme dos policiais. Então, essa ação de São Paulo trata diretamente com a interferência do ambiente. Olha que interessante. A terceira dimensão eu chamo de emoções. Naquele momento, naquela relação entre a síndrome de sofrer um momento de adrenalina, de alerta, descarga de adrenalina, emoções de raiva, emoções de medo, e acontecem distorções cognitivas dos mais diversos. Para alguns, aquilo que está acontecendo ali entra em câmera lenta, outros passam muito rápido, outros parecem que estão sonhando, fora do corpo. É só lembrar um momento que você passou por uma situação de risco de vida. Falar, peraí, mas aquilo aconteceu? Então, parece um sonho. Então, tem as diversas distorções. Congelamento, a pessoa trava, congela, ela fica imobilizada, não faz nada. E é interessante dizer isso porque tem um estudo do General Marshall nos Estados Unidos, que ele estudou o livro Homens ao Fogo, que apenas 20% dos soldados em guerra atiravam. Os outros 80% disfarçavam que atiravam para cima. E isso fez que acontecesse nos Estados Unidos um treinamento para dessensibilizar as pessoas para a execução do tiro. Então, passou aquele tiro que as polícias passaram a executar de tiro ao alvo, surge justamente para desumanizar o alvo. Desumanizar mesmo, para dizer, tem que ter coragem de atirar. Então, olha a cultura da letalidade surgindo, a cultura da guerra, a cultura do belicismo. A partir disso, eu já falei, perfil, emoções, falei do ambiente, aí você entra outro componente que, meu tempo já tá curto, né? Entra outro componente que eu posso dizer que é a capacidade cognitiva de ver aquela cena e reagir, o time, é o que cada um individualmente faz para reagir a alguma coisa, ao ver e conseguir enxergar tudo, a capacidade espacial de ver. E entra a quinta dimensão, que é o treinamento. Aí no treinamento, entra o treinamento na escola, entra o treinamento com os colegas, e aí o policial aprende os códigos de rua, tipo assim, olha, nós estamos sozinhos aqui, tem algumas coisas que a gente tem que saber como a gente se livrar. E uma das coisas que os policiais falam que ensina o outro é que numa situação de ocorrência, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se abrigar. E depois o Sandoval tem um gancho para essa conversa, do se abrigar. E, por último, vem a sexta dimensão, que são os valores. E aí, quando fala de valores, são os valores dentro da instituição, como ele é visto, por exemplo, o policial que atira, o policial que não atira, o policial que deseja participar de um confronto é aquele que não deseja, a sua religiosidade, a sua construção familiar, como ele foi criado na sociedade, na escola, na igreja, tudo isso vai influenciar essa decisão. Então, resumindo, essas 6 dimensões, elas se somam e de forma, vamos dizer, não definida, leva a decisão de atirar ou não atirar. Então, a decisão de atirar não é ao acaso. Quando alguém resolve puxar o gatilho, ele já tem uma construção e uma ideia do que ele vai fazer naquele momento. Então, já é uma construção anterior.
E por conta disso, aí vem, para mim finalizar, eu digo o seguinte, nós temos que pensar que esses profissionais também são pessoas que precisam, têm família, são pessoas que trabalham, a sua maioria são pessoas como Fran Sérgio, como o Davi, que estão trabalhando, não querem se envolver com coisa errada ou com letalidade. Mas existem, sim, aqueles que fazem, têm prazer em fazer isso. Então, eu diria que, na perspectiva da análise agora no curso do pós-doc, a gente está trabalhando uma visão de que a transição paradigmática da letalidade para a não letalidade envolveria, primeiramente, um pensamento governamental, de substituir as armas de fogo por outras tecnologias que não causem o óbito. E existem, mas depende de uma cultura de não letalidade. E outro detalhe que eu vejo como importante também é a formação, o treinamento, ele tem que ser no ambiente acadêmico das universidades. O processo formativo das polícias tem que ser dentro das universidades. E com mediação tecnológica, instrumentos que não causem o óbito, que não causem a morte, que dê a segunda chance, mesmo para quem cometeu algum tipo de crime. Então, Davi, eu diria, assim, finalizando, que uma das reflexões e a provocação minha, Fran Sérgio, é que o Estado tem que pensar em tecnologias, em ações que aposente a pólvora, que é uma tecnologia antiga e ainda hoje é usada e mais usada e causa tudo isso que nós já conhecemos. Mas, por outro lado, a grande maioria dos policiais são policiais trabalhadores, honestos, e se preocupam com isso e não querem também se envolver em ocorrências como essa. É desses policiais que eu falo, é com esses policiais que eu falo do meu trabalho, e eu digo, eu sou um policial pesquisador, então eu tive muita dificuldade para entrar e pesquisar tudo isso. Mas, por outro lado, eu falei, olha, mas eu tenho condições de comunicar isso com certo cuidado e apreço, para que os policiais também ouçam isso. Não adianta eu fazer uma comunicação para fora, ser aplaudido, mas para dentro, não, isso que você falou é besteira. Como a gente pode achar um meio termo? A gente estudar a gente mesmo, a gente conhecer o nosso trabalho e poder melhorar. Então, essa é a preocupação, é a discussão que eu trago, de que dentro das polícias existe também muitos grupos preocupados em melhorar essas práticas, substituir essa cultura da letalidade por uma não letal. Né? E é desse grupo e desse pensamento que nós partilhamos. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Wilkerson, por compartilhar esse seu trabalho também, trazendo muitos elementos também para complexificar mais aqui o nosso mapa do problema, né? Agora eu passo a palavra ao Sandoval para fazer sua fala. Boa noite, Davi, está me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite aos colegas da mesa, boa noite às pessoas que estão na audiência. Eu acabei modificando um pouquinho aqui o meu roteiro, porque as falas anteriores foram muito provocativas, muito interessantes, e aí eu estou tentando me reorganizar no tempo que eu tenho curto para colaborar com a mesa, né? Com algum ponto de vista diferente, para que some, né? Bom, eu vou falar do Pará, a minha experiência na Polícia Militar do Pará, como ao longo do tempo que eu passei na ativa, e eu estive à frente das unidades de maior letalidade do Estado. E eu vou falar também da minha experiência acadêmica, em que eu olhei para essa vivência e procurei entender o que levava um policial, um cidadão comum, um paraense comum, a se envolver em ocorrências de letalidade. E não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, mas o Pará também está no topo, sempre está no topo das polícias que mais matam no Brasil. Então, de algum modo, a gente acaba tendo problemas similares. Eu vou me afastar um pouco do ponto de vista institucional que o Fran Sérgio apresentou. Concordo plenamente com o que foi falado, Fran Sérgio. É inegável que as polícias são instrumentos do poder que mantêm uma ordem que segrega na base da violência. Isso a gente concorda. Mas, então, para somar, eu vou procurar apresentar um ponto de vista diferente. E também me afastar um pouquinho da visão que olhou para a organização, seja nos mecanismos de controle e de autoproteção que a Poliana adiantou, e que são perfeitos. Recente saiu uma reportagem agora falando que 90% dos inquéritos são arquivados no Rio e São Paulo, de mortes por intervenção policial. Aqui no Pará é 100%.
Então, Apoliana, você está é exatamente isso. Você está retratando a realidade no Oitru. E também afastar um pouco, mas aproveitando bastante a perspectiva cultural do Wilkerson. Nessa ideia de que é necessária uma nova interação. Mas, então, o que eu quero falar é olhando para o indivíduo. Já antecipo que não se trata de maçã podre, não, mas é tentando olhar de dentro, lá de baixo do indivíduo, para cima, porque as instituições, elas nada mais são do que os indivíduos que a compõem, que a integram. É lá que ela se materializa. E a primeira questão é que a polícia, como o Wilkerson antecipou, ela não é um bloco sólido. Na verdade, a polícia é muito distinta, existem diferentes unidades, diferentes indivíduos, mesmo dentro da unidade mais operacional, no pior sentido que você possa entender, mesmo lá dentro, você tem indivíduos de diferentes comportamentos, diferentes condutas, diferentes valores. O Pará é interessante nesse aspecto, porque ele vem vivenciando ao longo de mais de 2 décadas diferentes processos de transformação, de tentativas de reforma da polícia. A primeira foi a integração, que entrou no final dos anos 90, entrou pelos anos 2000 e foi até o ano de 2018, com um compromisso público notório de produzir um policiamento mais eficiente e que respeitasse os direitos humanos. Isso foi muito batido no âmbito formal da política e das instituições. Uma série de transformações foram implementadas nas organizações nessa direção. Isso é inegável, isso você pode observar, mas eu estou falando no plano formal. Porque, ao longo desse período, a letalidade das polícias do Estado do Pará permaneceram elevadas, ao ponto de 2018 nós alcançarmos o topo da letalidade no Brasil em termos proporcionais, proporção com efetivo. Recente agora, nós estamos no novo projeto, que é o Territórios pela Paz, que foi apresentado pela Juliana Barroso, logo no início, na primeira mesa de abertura desse encontro, e é um projeto que nós temos uma esperança muito grande, mas, apesar de toda essa inovação, essas tentativas recorrentes, a letalidade das mortes por intervenção policial se mantém elevada. Então, eu quero falar disso. De um lado, a instituição tentando se reformar, a organização, melhor dizendo, mas de outro, a letalidade que permanece, sendo praticada não pela polícia como um bloco, mas por um grupo de indivíduos que não estão isolados, que se relacionam, que encontram apoio, como o Wilkerson antecipou. E, nesse sentido, é interessante perceber que, quando a gente amarra o discurso, como os policiais fazem, defendendo que matam porque enfrentam um confronto armado e tem que matar em legítima defesa, e, do outro lado, o ativismo que diz que não, que a polícia mata porque ela é sanguinária, a gente não consegue avançar muito. Esse discurso esbarra dentro das polícias e não avança. Fica o nós contra eles, né? Que é uma coisa muito ruim. Mas o que eu quero dizer, então? Olhando para o indivíduo, para a forma como isso acontece lá na ponta, você vai perceber que há 2 condutas. Há indivíduos que mantêm, que procuram manter uma regularidade numa conduta que segue a ação lícita. E ele se pauta nisso, como o Wilkerson falou, em várias categorias. Mas há outro grupo de indivíduos que sai todos os dias para o policiamento com a intenção de cometer uma conduta ilícita. Isso é claro, isso é apontado nas pesquisas, não só a minha. E esse grupo que sai já com a inclinação homicida, ele encontra apoio forte na corporação, claro, dentro das unidades, entre os pares, comandantes que apoiam, não no âmbito formal. A instituição está cheia de normas e tentativas formais de controlar isso, mas no âmbito informal há sim uma cultura que apoia isso. Mas esse apoio não se limita à organização. Fora, na sociedade em geral, há esse apoio, e não apenas nas elites, nos bairros mais nobres, não. Esse apoio à violência policial ele também acontece, tá?
em outros estratos. E isso é interessante de perceber. E aí você começa a ver que as formas que o policial encontra, então, de dar vazão a esse intuito que já saiu desde a origem, né, com a pretensão de cometer o ilícito, ele é camuflado, ele é dissimulado, ele não aparece na ocorrência, né? Não é nem registrado como morte por intervenção policial, ele sequer aparece. Aí, no outro dia, é um corpo que foi chacinado, foi encontrado e atribuído à guerra das drogas. Ou então, como tudo indica que a maioria dos casos, ele é registrado como morte por intervenção policial, num suposto confronto que a Poliana já antecipou, né, de como isso se dá. Pegando o ano de 2018, no Pará, por exemplo, foram 666 mortes por intervenção policial. Um número elevado para a nossa população, uma taxa altíssima. Naquele ano, morreram 3 policiais em serviço. Se a gente for pensar na ideia de confronto, dá um policial para cada 222 civis mortos em confronto, suposto confronto. É difícil pensar que esse confronto, que esse embate, de fato aconteça. Não há menor razoabilidade para você entender isso como um confronto real, nessa proporção. Em guerra nenhuma você vê isso, por exemplo. 1 para 222. Mas, então, apesar disso, na hora em que essa letalidade é processada, ela encontra mecanismos dentro do processo que a tornam legítima defesa. E, principalmente, conversando com os promotores, é a ausência de testemunhas. As testemunhas elas não aparecem, elas são coagidas. O fato é que você tem, no âmbito formal, o processo todo construído amparando a legítima defesa. E nos mecanismos de controle da instituição que foram criados, você tem narrativas. E, na verdade, você passa a exercer menos um controle sobre a conduta e mais um controle sobre as narrativas, que justificam o ato como de legítima defesa. Mas isso não para aí. Outra forma da ilegalidade são as chacinas, que começam a ganhar cor, porque essa tolerância à alta letalidade em serviço acaba incentivando a formação de grupos de extermínio e de milícias. E aí você começa a ver surgir, como aqui no Pará, e na região metropolitana, sobretudo, é muito caso, as chacinas acontecendo, inúmeras chacinas, número altíssimo. Teve no período de pico, aqui na região metropolitana, era uma morte a cada 1h30 acontecendo. E essas chacinas sempre tendo relação com a morte de policiais, né, em geral. Morria um policial, a vendetta acontecia e um número elevado de pessoas apareciam mortas logo em seguida. Mas essa letalidade, como eu falei há pouco, essa alta letalidade, ela não acontece, ela não é construída, ela não é ensinada dentro das corporações. Eu falo pelo Pará, mas eu arrisco dizer em qualquer polícia, você não vai encontrar uma educação formal que ensine o policial a sair por aí executando. Você não vai ver isso. Pelo contrário, ele vai aprender no banco da escola que isso que tudo que tem de correto, que está dentro da matriz curricular nacional, que está sendo orientado pela Senasp, nos áureos tempos da Senasp. Mas na informalidade, não. Na informalidade, você vai ver isso acontecendo. Por quê? Porque há toda uma moralidade que ampara o policial, dentro e fora da caserna. A ideologia do bandido bom, bandido morto, ela tem o outro lado, que diz que polícia que não mata não é polícia. Se você concorda, se você propaga que bandido bom é bandido morto, você está propagando, no outro lado da moeda, que polícia que não mata não é policial. E aí você vai entender porque, quando um policial é apresentado a alguém, no meio da conversa, as pessoas até não têm intimidade, mas aí perguntam, e aí, quantos você já matou? Como se fosse algo normal, algo natural. E se a gente toma que essa representação é do senso comum, ela não é só dentro das corporações, você vai entender que tem pessoas que vão, é aceitável, é razoável pressupor, que tem pessoas que vão entrar para as organizações com a intenção de matar legalmente, de poder matar, protegido pela
pela legítima defesa e pela missão policial. Então, isso tudo está dentro, né? É razoável a gente entender isso dentro de uma moralidade que dá suporte à letalidade policial. É preciso pensar não apenas na instituição enquanto instrumento do poder, mas no corpo que materializa essa instituição, que são os indivíduos, que vêm de uma sociedade onde a violência ela é tida como algo legítimo para a solução de conflitos. E não é a violência extremada, eu estou falando. Então, aí você entende que a polícia recebe indivíduos que inclinados, muitos dos quais inclinados, sim, à violência. Muito inclinados. E aí a organização falha. Mas não é só gestão. Claro que não é só gestão. E aí eu concordo plenamente, a instituição é, sim, um instrumento de poder. Mas, no âmbito da gestão, a instituição falha porque ela não atenta, não procura identificar, não procura organizar esses efetivos. Tanto prova, eu vou dar só um exemplo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, Davi, porque eu mudei totalmente a minha fala. Se puder já encaminhar para o encerramento, Sandoval. Então, vamos encerrando. 4 policiais de uma unidade de patrulhamento tático, no ano de 2018, 4 policiais, eles correspondem a 0,1% do efetivo. Eles responderam por 12% das mortes por intervenção policial. 4 policiais, 12%. Eles responderam por mais de 1/3 da letalidade da unidade mais letal da polícia, 4 policiais. Isso não é exclusividade do Pará. Eu tenho certeza que isso se reproduz. Já tem notícias de jornal falando sobre isso, nas demais unidades da federação. Então, nesse sentido que é importante olhar para as organizações, ver a forma como elas estão administrando, estão gerenciando as condições de vida e de trabalho e percebendo as diferenças desses indivíduos de uma sociedade que reconhece a violência como legítima, para que a gente possa, de fato, produzir resultados. E no mesmo caminho, a gente está falando a mesma coisa. A ideia, essa letalidade é absurda, isso tem que ser revisto, mas olhando por diferentes focos. É isso, Davi, da minha parte. Maravilha. Sandoval, muito obrigado também pela sua apresentação, os pontos trazidos. Eu queria, então, fazer um comentário breve, antes de abrir para mais uma rodada de falas, né? Em 2020, a gente, aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, conseguiu contabilizar mais de 6.400 mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil. Foi o recorde da série histórica, desde quando a gente consegue contabilizar isso em nível nacional. As vítimas, 78% negros, 76% jovens, entre 12 e 29 anos. Em algumas capitais, esse número de mortes decorrentes de intervenção policial chegam a mais de 1/3 do total das mortes violentas intencionais. A gente conseguiu saber, por exemplo, que 50 cidades brasileiras concentram mais de 55% das mortes. Vimos também que temos estados com taxas de letalidade maiores do que outros, né? Até o Sandoval citou aqui um estudo que saiu agora recentemente, esse dado do estudo do Fórum, né, que estados como São Paulo e Rio de Janeiro, né, com base num levantamento feito com casos ocorridos em 2016, o Ministério Público pediu o arquivamento de 90% desses casos de letalidade policial, né? Então, com base nesses dados, com base nos comentários que vocês fizeram, a gente tem um quadro muito complexo para trabalhar, né? Questões sociais e estruturais, né, como as levantadas pelo Fran Sérgio, problemas de investigação criminal, problemas do controle do sistema de justiça, como trazidas pela Poliana, fatores institucionais, ambientais, de tecnologia, né, como trouxe o Wilkerson, individuais, de cultura organizacional e talvez principalmente ideológicos, né? O Fórum tem uma preocupação muito grande com esse tema, né?
buscar dados para entender melhor esse problema é uma das formas como a gente lida com ele. E a ideia dessa mesa aqui era justamente tentar conectar essas diferentes perspectivas para a gente pensar em como avançar, né? Pensando nesse quadro terrível, né? O que é possível fazer para mudar essa situação, né? E mais do que isso, né? Como sensibilizar os policiais para esse tema, né? Que são os agentes lá na ponta, na execução da política de segurança pública, né? Então, eu passaria para vocês com essa provocação, né? Com essa pergunta. Vou só adicionar aqui alguns comentários do público, né? Perguntando, por exemplo, a respeito do papel do Ministério Público no controle da atividade policial, perguntando a respeito das armas não letais, né? Como seria isso no caso do Brasil. Então, devolvo para vocês, né? Proponho na mesma ordem que foram feitas as falas, tentando pedir para vocês serem aí o mais breves possíveis para todo mundo conseguir falar antes da gente encerrar. Obrigado. É ótimo, né? É isso, né? A gente faz o contexto diagnóstico e, né, na hora da gente tentar produzir alguma coisa de ação, né? A gente diz na iniciativa que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente não existiria, né? Enquanto população. Eu acho que tem uma questão que Poliana já trouxe e que veio uma pergunta também, aí eu quero trazer, que é qual o papel do Ministério Público desse debate, né? Então, assim, a gente está falando dessas, né? Ou seja, as nossas falas aqui foram interfacitadas, né? Ou seja, foram, né, dialogadas, perspectivas diferentes, e que a gente precisa trazer para esse debate de segurança pública a questão do Ministério Público, né? O Ministério Público, desde a Constituição, né, em 1988, não cumpre seu papel constitucional de exercer o controle da polícia, ou seja, construir esse processo, né, e aí para a iniciativa, fomentar uma incidência no Ministério Público para que o Ministério Público faça o seu papel, mesmo entendendo, e por isso que eu até compartilhei um link aí, do Silvio de Almeida, falando de um jurista, né, soviético, Patiukanes, mesmo sabendo que nessa sociedade capitalista o direito e as relações jurídicas não vão dar conta de todas as situações, né? Não vão dar conta, né? Se a gente acha também, que eu acho que é uma coisa, né? Fazer uma discussão também de que se tudo se judicializa, talvez possa ser um dispositivo, né? Porque tudo que a gente faz se judicializa, né? Na pesquisa que a gente fez de abolição das polícias, teve um dado que as pessoas topavam a discussão e quando acontecia algum problema com o idoso, chama a polícia. Algum problema com a mulher, chama a polícia. Algum problema com o animal, chama a polícia. Né? E que eu acho que dialoga muito com essa visão, né, da polícia, né, da militarização também que foi colocada. Então, eu acho que trazer o Ministério Público para esse centro de debate é fundamental. A gente está vendo, de novo, a gente é amigo escuro na DPF 635, e o Ministério Público do Rio de Janeiro não exerce esse controle sobre a polícia, né? Então, acho que isso é um processo de construção, né? No Rio de Janeiro tinha um grupo, né, de controle da polícia, que era o GAESP, que é essa gestão agora do atual Ministério Público do Rio de Janeiro, acabou com o GAESP, que era uma experiência, né, que tinha seus limites, mas que possibilitou um fórum com a sociedade civil, com os movimentos de mães familiares, que a gente não tem mais no Rio, né? Então, eu acho que construir isso é uma questão. E a outra coisa, eu acho que é o que na iniciativa a gente diz, o que Angela Davis nos ensinou, que são dispositivos abolicionistas, né? E o que Angela Davis diz que são dispositivos abolicionistas? A escola não pode ser uma escola militarizada. Lugar de polícia não é na escola. Porque a presença da polícia dentro da escola constrói, na minha perspectiva, da perspectiva da iniciativa, um pouco o que o Sandoval colocou, essa cultura da militarização, né? Ou seja, essa cultura da presença militar, né? De tudo ser resolvido com a polícia, né? Então, espaço de escola. Então, isso é um dispositivo abolicionista. O 82 Abolition tem uma campanha que é desmilitarizar a escola. Isso é um dispositivo abolicionista. Uma campanha que a gente está começando na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial.
desfinanciamento das polícias. Pensar o desfinanciamento das polícias é uma estratégia de reduzir letalidade, é uma estratégia abolicionista, porque o que a polícia hoje, o orçamento da polícia no estado do Rio de Janeiro hoje, só perde para a Previdência, né? Então, assim, é o segundo maior orçamento do estado do Rio de Janeiro, então não é falta de recurso. Então, fazer esse debate sobre o desfinanciamento das polícias, e que, mais uma vez, o episódio de George Floyd trouxe, é importante, porque a estrutura policial, e isso eu não estou falando de não reconhecer questão de salário, eu não estou fazendo isso. Tirar o dinheiro para quê? Para que se compre menos armas, para que se come, né? Ou seja, produzam menos letalidade. Isso é um dispositivo abolicionista, né? Que dialoga também em algum tempo né, que o Inkson falou, da questão da mudança, né? do paradigma, né? de alta letalidade para que não haja letalidade. Então, acho que existem processos, né? E aí, falando de prisões, o que é as audiências de custódia, se não um dispositivo abolicionista? Ou seja, é uma possibilidade de ter gente menos presa. Ou seja, quando a gente está falando de abolicionismo também, às vezes as pessoas dimensionam que vai acabar de uma hora para outra. Não. E, por fim, eu acho que eu queria dialogar muito com o que foi colocado aqui. Violência sempre existiu em todas as sociedades do mundo e sempre vai continuar existindo. A nossa grande missão é como a gente media com essa violência. É como media-se essa violência. Porque a violência se perpassa, né, por todas as sociedades, né? Então, essa lógica que a gente vai ter uma sociedade... Não, a violência, né, ou seja, a sociologia, a antropologia vai demonstrar que a violência está aí, né, em todas as eras e história, né? Mas o mundo lidava, claro que o contexto de constituição são diferentes, mas o mundo lidava a partir de determinadas situações de uma forma. Eu acho que a gente não está conseguindo lidar com essas formas de violência. E a única forma que a gente, e aí eu concordo muito, que a sociedade tem visto é colocando mais polícia, é valorizando essa militarização, quando a perspectiva talvez seja outra, né? Então, eu acho que são caminhos, né? Eu acho que trazer o Ministério Público para esse centro de debate, chamando a responsabilidade do Ministério Público, né? Trabalhando essa questão da cultura, né? Da cultura da letalidade, da cultura, né? Da violência, né? Eu acho que é fundamental. Sérgio, muito obrigado aí pelos comentários. Poliana está com a gente? Quer fazer seu comentário? Eu estou sim, voltei, o computador resolveu reiniciar, agora sem qualquer autorização minha. Eu tinha feito umas notinhas aqui. Não tem saída fácil, né? Não tem uma solução assim, mas eu acho que investimento em formação e na escuta dos policiais é fundamental para compreender o problema, né? A gente precisa avançar nessa perspectiva de entender o que é que está acontecendo, o que é que o policial vê, o que é que o policial tem compreendido para atuar dessa forma, né? O policial que está na ponta, inclusive para a gente ter acesso a outras perspectivas que, enquanto sociedade civil, enquanto academia, a gente não consegue acessar. Segundo, investimento também na formação e na escuta da sociedade civil, né? Afinal de contas, quem, ao fim e ao cabo, tem ido lá julgar os policiais, né, e aí me referindo diretamente aos júris, investimento em tecnologia e também numa política, né, para redução da letalidade policial, né, as câmeras corporais nos uniformes, a gente já viu que é promissor, né, pode trazer importantes avanços na redução dessas mortes, mas isso não pode vir sozinho, né? Não vai fazer tudo. Então, a gente ainda precisa discutir o armazenamento e o acesso, né, a essas imagens, né? Quem vai ter acesso, como ter acesso, qual que é o procedimento, né? Qual vai ser o procedimento para ter acesso a esse material e para a gente poder, né, aperfeiçoar mesmo o processo de responsabilização. Então, pensar que nesses materiais, né, e aí me referindo diretamente à tecnologia, por exemplo, das câmeras corporais, né,
pode contribuir, aliás, para a qualificação das provas nos júris, não só nos júris, mas nos procedimentos administrativos também. Em relação ao Ministério Público, teve uma pergunta específica, eu acho que o Ministério Público tem um papel fundamental, mas, de novo, não dá para a gente olhar para esse problema, né, isolando os atores. O Ministério Público, né, eu tenho compreendido que ele pode ser lido como um quarto poder quando a polícia mata, né? Se a gente pega lá a teoria clássica de tripartição de poderes, a gente vai ver que o Ministério Público não pode ser escanteado dessa leitura mais estrutural, mas, assim, ele sozinho não diz nada. E quando a gente olha para o Ministério Público, né, a gente precisa ainda aprofundar analiticamente a instituição Ministério Público. Então, quando a gente pensa em controle da polícia pelo Ministério Público, rapidamente somos conduzidos àquele papel constitucional do Ministério Público na realização do controle externo das polícias. E de fato, né, importante a gente olhar para essa perspectiva e cobrar desse setor do Ministério Público. Mas se esse setor não dialoga com o setor, né, do Ministério Público, que vai realizar as denúncias dos policiais, né, não faz sentido né, ter dois ministérios públicos dentro de um grande Ministério Público e a gente, do lado de fora, não entende o que acontece. Aliás, muitas vezes, próprios promotores e promotoras de justiça não conseguem ter uma visão sistêmica do problema desde a sua instituição, justamente por conta dessa bifurcação e dessa ausência de comunicação interinstitucional e intrainstitucional. Então, acho que a saída é mais ou menos por aí, né? Na reflexão sobre o que fazer, é muita coisa, né? Tarefa para 500 anos, mais 500 anos, e olhar um pouco aí para o Ministério Público. Obrigado, Poliana. Vou passar, então, para o Wilkerson reagir aos comentários e às perguntas. Obrigado. Estou muito lisonjeado de participar desse grupo, que aparentemente acha que, por ser policial ou não ser policial, a gente pensa diferente, a gente tem um olhar diferente do objeto, mas a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer a mesma coisa, isso que é importante. Então, assim, eu estou trabalhando com uma turma de doutorado em segurança, da turma de segurança pública em Goiás, em direitos humanos. Olha que bacana. 20 alunos da área da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, da Perícia, Sistema Prisional, policiais penais, trabalhando com direitos humanos. Um doutorado. Então, assim, o primeiro processo de mudança é a autorreflexão das próprias práticas. Né? São pesquisadores posicionados, que têm uma posição privilegiada para investigar de uma ótica que, às vezes, o pesquisador externo não consegue entrar, eu consigo olhar com a lupa. Então, assim, o pesquisador externo, geralmente, ele enxerga a violência daqueles que praticam a violência. Então, acaba criando o bloco que o Sandoval falou. Mas a turma lá de Direitos Humanos, uma das coisas que estão estudando é a questão psicossocial dos policiais enquanto qualidade de vida e sujeitos de direito. Olha, às vezes o policial é violento porque ele não se enxerga enquanto sujeito de direito. Então, assim, uma das primeiras coisas que tem que pensar esse pessoal é gente, não é super, é ser humano, é seu vizinho, e tem que ser acompanhado com psicólogo, com acompanhamento o tempo todo. Outra perspectiva, a questão de que o profissional de segurança pública, ele precisa, sim, de capacitação. Mas, lamentavelmente, eu faço uma crítica, que a LDB, ela excluiu o sistema de ensino da segurança pública dentro da LDB, para fora da MEC. Então, o MEC ficou fora desse processo. E as escolas próprias que formam os próprios. Então, nós temos que repensar isso. O MEC tem que assumir a responsabilidade pela formação dos profissionais. Como ele forma o médico, como ele forma o professor. Na área de saúde, ele forma. Na área de educação, ele forma. Por que ele não forma o profissional também da área de segurança pública? É uma crítica que eu faço pesada. E, assim, eu finalizo dizendo que nós precisamos fazer a mediação entre a educação, que eu acabei de falar, mas também com as tecnologias. Eu uso a parábola que você quer que o marceneiro mude a técnica de usar pregos e martelo para usar parafusos. Beleza, eu aprendi que eu tenho que usar parafuso, mas o instrumento que continua sendo disponibilizado é o martelo, no caso, a arma de fogo, né? O instrumento da pólvora. E essa cultura da não letalidade envolveria algumas práticas de outros países, os Estados Unidos têm, vários estados, municípios, pensando em tecnologias menos letais, como, por exemplo,
tem uma que ela dispara uma bola que tem gás dentro, ela dá um impacto e dispersa aquilo na pessoa. Ah, mas se for arma de fogo? Mas às vezes é uma faca, às vezes é um instrumento que de uma distância você tem segurança, né? Então, essa é a lógica, a gente pensar que uma tecnologia não letal, ela pode ser letal, mas se você tiver um recurso, você tem que dar essa alternativa para os profissionais utilizarem, né? E é óbvio, quando a gente for falar dos maus profissionais, a gente tem que pensar que não há uma boa vontade, uma solução no seu ação dura, ação impactante, né, da justiça. Não tem conversa. Então, é nessa perspectiva. Eu agradeço e entendo que nós precisamos achar um ponto de equilíbrio nas pesquisas realizadas nas universidades e aumentar o volume também de pesquisadores nativos das instituições, para que eles possam também compreender o fenômeno, refletir sobre os fenômenos e buscar melhorias também nos seus quadros internos. Eu agradeço e encerro. Obrigado, Wilkerson, pelos comentários. Passo agora a palavra ao Sandoval. Eu gostei muito dos dispositivos abolicionistas, a menção que o Fran Sérgio fez, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu no Pará. Houve uma época em que o sistema penitenciário estava tendo rebeliões e muitas mortes frequentes, quase toda semana. A solução encontrada foi chamar os operações especiais para que eles assumissem a direção dos presídios e controlassem os presídios na violência, falando isso francamente. Isso foi feito. E a violência ela tem um efeito, então ela conseguiu, no momento inicial, de fato, produzir o resultado que esperavam, controlou as casas penais. Só que isso não é solução, isso não é uma coisa que vai ter futuro. Mas o que eu queria frisar, que interessante, é que eu percebi, e eu fiz parte desse processo, eu percebi que alguns companheiros, e eu me incluo nisso, no dia a dia, tendo que lidar com o preso e com a enorme mazela que envolve o sistema penitenciário, a quantidade de desgraça, de sofrimento humano que está lá dentro, esses policiais que foram para lá para controlar na violência começaram a mudar. E lentamente começaram a se preocupar com o preso, com a saúde do preso, com o familiar do preso, a situação da mãe, da filha, da esposa. Isso me chamou a atenção. E é nessa linha que eu penso que, nesses dispositivos que foram falados, a questão da escola. Hoje está sendo febre a ideia de militarizar as escolas. Mas isso daí é uma demanda que tem surgido nos municípios por conta da enorme violência no ambiente escolar e que coloca as famílias em xeque, e as famílias acabam pedindo que as escolas sejam militarizadas. Eu concordo com o Fran Sérgio. Eu não consigo entender esse processo. Eu consigo entender, sim, essa demanda, mas não como um caminho. Não como um caminho. Mas aí entra a questão. O projeto que está em curso no Pará, o Ter Paz, ele necessitou da polícia para que fosse feito o primeiro controle, a primeira ação, que estabelecesse condições favoráveis à implantação de todas as demais políticas sociais que estão sendo colocadas em curso e aí sim produzindo resultados. Assim como a violência é um fenômeno que acompanha a humanidade, sempre ao longo da história das sociedades, existiu um grupo responsável por manter, de alguma forma, a ordem, a organização. As polícias modernas são, sim, instituições recentes, mas esses grupos acompanham a humanidade. Então, a ausência de um grupo como a polícia na sociedade é só pensar na greve, o que acontece nas greves aí que as polícias viveram. Agora, isso não quer dizer que a gente está defendendo, está se falando numa polícia violenta. Não, longe disso. Ao contrário, é preciso buscar, como aconteceu o exemplo dos presídios, uma nova forma de interação entre polícia e sociedade que produza novos afetos. O policial precisa entender, ter empatia, identificar o próximo como alguém igual a ele, independente de cor de pele, independente de classe social. Então, o que falta à polícia é empatia. É isso, Davi. Sandoval, agradeço muito aí pelas suas considerações. Dado o nosso tempo,
da mesa, então a gente vai começar a encaminhar para o final, né? Vários comentários aqui parabenizando também as colocações que foram feitas, né? Então, agradecer bastante a todo mundo que nos acompanha. Eu agradeço a cada um de vocês aqui que estiveram com a gente nessa noite, Fran Sérgio, Apoliana, Wilkerson, Sandoval, pelas importantes considerações, por essa disposição ao debate, né, ao debate qualificado. Várias ideias, né, surgem a partir dessas conexões. Antes de fazer o encerramento, eu vou pedir para o pessoal do Design de Ideias apresentar a facilitação gráfica da nossa atividade. E aí, David, tudo bem? Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um segundo. Então, esse daqui é o desenho, estou terminando, né? Ainda está pegando o finalzinho aqui do debate, mas é um pouco a frase do Fran Sérgio, da fala do Fran Sérgio, da Apoliana, do Wilkerson e aí do Sandoval. E o pessoal todo vai ter acesso a isso daqui lá na própria plataforma daqui a pouco. E eu queria agradecer a nossa participação, acho que é muito importante a gente também participar desses eventos, tudo que foi muito discutido aqui é muito importante, são temas pesados, mas muito bons, né, de ser escutados. Então, obrigado aí pela oportunidade ao Fórum de Segurança Pública e obrigadão aí, pessoal. Obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, então, assim, aproveito a oportunidade para também falar dizer algumas palavras de agradecimento pelo encerramento do 15º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? A gente teve mais de 2.600 inscritos, né, até o momento no evento. Foram 35 atividades, entre mesas de discussão, lançamento de livro, uma atividade internacional, um workshop sobre policiamento de manifestações. Tivemos também a apresentação de trabalhos de 115 profissionais de segurança pública em grupos de trabalho, também tentando dar visibilidade para esses policiais que estão pensando, que estão com iniciativas bacanas lá na ponta, né? Essa aqui é a última atividade ao vivo do encontro, mas as gravações continuam disponíveis na plataforma por mais 30 dias, né? E depois vão parar no YouTube também. Eu queria agradecer também a toda a equipe do Fórum que se dedicou à construção do evento, né? Que envolveu a liderança do Renato e da Samira, mas também o pessoal da equipe, né? A Amanda, a Betina, Beatriz, o Denis, a Yara, a Isabela, a Thaís, a Juliana, a Débora, a Antônia, a Sueli e a Elaine. Também agradeço a produção do Caio, da Raíssa, a contribuição da Yasmin, né, o pessoal do Design de Ideias também que esteve com a gente, e o pessoal da plataforma da IASO, que também deu todo esse suporte para que o evento pudesse acontecer. Agradeço também a participação dos conselheiros e conselheiras do Fórum, além dos diversos associados que participaram nos grupos de trabalho, nas atividades, nas mesas, em todo esse debate. Agradeço também aos parceiros, né, assim como, né, Fran Sérgio, Apoliana, Wilkerson e Sandoval participaram dessa, de todas as outras que aceitaram esse convite para participar das mesas, aos profissionais de segurança pública que apresentaram seus trabalhos, também agradecemos. E, por fim, também agradecer o patrocínio do Instituto Avon e da Uber, né, e o apoio do Banco Mundial, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da FENAVIST, que possibilitaram, né, que o evento acontecesse. E com isso, então, agradeço a todos mais uma vez e espero que no 16º encontro, no ano que vem, a gente possa se encontrar presencialmente, como sempre fazemos, né? Um abraço a todos. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei.
E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acha que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.